Eu chamo-me Florbela Maria da Cruz Mendes Valente, sou subdiretora-geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Tenho aqui responsabilidades variadas, designadamente ao nível dos alunos, ao nível da parte mais pedagógica, ao nível da educação inclusiva, enfim, diferentes áreas que no fundo nós aqui trabalhamos as áreas todas de forma partilhada e, portanto, há assim uma ou outra que se destaca mais para cada um, entre diretor-geral e subdiretora-geral, mas essencialmente serão essas, entre muitas outras. O papel da DGEST é importante, designadamente por via da nossa Direção de Serviços da Segurança Escolar e pela importância que esta Direção de Serviços tem desenvolvido, designadamente nesta área da prevenção da violência e da intervenção a este nível. Naturalmente que a nossa missão é uma missão de proximidade com as escolas, de acompanhamento em grande proximidade e de apoio às escolas. Eu costumo dizer que as escolas nos dirigem todas as questões que têm, todas as dúvidas que têm nas mais diversas áreas. Esta é naturalmente uma delas, e o facto de nós termos esta direção de serviços dá aqui algum conforto, direi eu, às escolas, porque sabem que podem falar connosco, porque sabem que têm esse apoio, essa proximidade. Também por isso, esta campanha que foi desenvolvida em parceria com a Saúde e com a Coordenação Nacional da CPCJ, assume aqui uma dimensão especialmente relevante na área da educação, porque ela chegou a todas as escolas, públicas e privadas, teve toda esta divulgação, ou toda a divulgação que sabemos que existiu, e é uma componente importante, porque todos nós temos responsabilidade nesta matéria. Nós sabemos que a violência ou esta temática da violência é multifatorial, ela é transversal a todas as áreas da sociedade e é uma responsabilidade individual e coletiva de todos. Não há ninguém que possa dizer eu não tenho nada a ver com este assunto, é impossível. E nessa medida, também o facto de ser uma campanha conjunta, articulada entre áreas diferentes, com quem nós temos afinidade, sobretudo com a Coordenação Nacional da CPCJ, mas naturalmente com a Saúde também passa essa dimensão às escolas e essa visão conjunta de que a violência é transversal. E, na verdade, o facto de a educação estar presente nesta campanha é especialmente importante e, portanto, dela ter sido levada às escolas pela nossa Direção de Serviços de Segurança Escolar da DGEST é especialmente, para mim é um orgulho e naturalmente nós já o dissemos ao nosso Diretor de Serviços e aos técnicos que com ele trabalham. É uma das nossas vertentes da nossa responsabilidade e missão fazê-lo junto das escolas e, portanto, acho que o papel da DGEST é especialmente importante e esta é uma das vertentes importantes, claro. A violência não é um assunto estranho às escolas, não é um assunto estranho à educação. Não porque ela exista ou porque as escolas não sejam locais seguros, que são, mas porque é um tema que as escolas com alguma recorrência abordam e porque hoje em dia existem muitos desafios que se colocam à sociedade em geral e que os desafios que se colocam à sociedade em geral têm obviamente impacto nas escolas e nas famílias e nos municípios. E todo este é um trabalho que tem que ser muito articulado e planeado e com muitas parcerias. Aquilo que me parece importante é que o trabalho que é feito deve ser um trabalho sobretudo de prevenção e de não normalização da violência, ou seja, de as escolas poderem trabalhar a prevenção sem tabus, sem complexos e de se conseguir desenvolver competências socioemocionais, competências relacionais nos jovens. Isto acaba por ser, acaba por ser um ciclo, porque nós chegando aos jovens vamos chegar às famílias e as famílias também, com o papel que têm junto dos seus educantes, também chegam à escola e
E hoje em dia há muitos desafios, sei lá, o desafio da diversidade, o desafio do respeito pelo outro, o desafio da diferença, do reconhecer o outro que é diferente de mim, que somos todos diferentes. Aquilo que acontece de uma forma geral no mundo, é importante que os jovens tenham sentido crítico, é importante que as escolas os preparem para tudo aquilo que aconteça, mas com sentido crítico e que saibam analisar o que se está a passar. E sobretudo que eu acho que há três ações, três palavras que eu diria que é informação, que é importante que todos tenhamos informação, e as escolas são locais privilegiados para isso, porque são locais de construção de personalidade, são locais de aprendizagem, são locais que devem ser locais de bem-estar, de partilha, de convivência, e que devem induzir a sentimentos de respeito, a sentimentos de partilha, enfim, sentimentos positivos face a estas questões da temática da violência. E, portanto, a informação eu acho que é crucial. Ter acesso à informação e ser capaz de perceber a informação a que se tem acesso. E ser capaz de perceber o que é informação e o que é desinformação. E também ser capaz de distinguir o que é violência daquilo que não é violência. Ou do que é bullying daquilo que não é bullying. E conseguir, enfim, dar as melhores respostas aos diferentes níveis. Depois uma outra palavra que me parece, eu já referi, que é a prevenção. Eu acho que a prevenção é absolutamente crucial e a informação não anda aqui de mãos dadas com a prevenção. E depois, naturalmente, a ação. A ação porquê? A ação porque é importante sinalizar o que se vê, o que se conhece, o que se sabe ou o que parece estar a acontecer em determinadas situações. A ação de proatividade também, e a ação de eu ser capaz e ter o dever de sinalizar aquilo que eu vejo e que não está correto, ou de eu, que sou vítima de violência, ser capaz de o dizer, não ficar só comigo. E, portanto, acho que há aqui vários aspectos que confluem na escola, mas que, na verdade, são transversais a todas as áreas da sociedade. Eu acho que ela é, sobretudo, uma maratona por uma razão, porque nós muitas vezes em diferentes situações dizemos que é importante mudar mentalidades, mas sabemos que mudar mentalidades não é porque estalamos os dedos, ou não é de hoje para amanhã. E, portanto, o insistir, o ser capaz de criar ferramentas e de criar campanhas como esta, que sejam indutoras de uma consciência individual e também de uma consciência coletiva dos temas relacionados com a violência, é um trabalho que demora, que leva o seu tempo, porque este não é um tema que já se fala há muito tempo e que, se ele fosse fácil de resolver, já estaria resolvido naturalmente e não estaríamos certamente num momento como este. Agora, eu acho que o importante é, como direi, o importante é nós temos campanhas, e a determinada altura fala-se muito, porque há um caso que acontece na sociedade, numa escola, não importa, há um caso, todos os olhares ficam nesse caso, fala-se imenso sobre essa situação e depois a situação passa e ficamos todos como estávamos antes. E isso não pode acontecer. E por isso é que eu acho que é importante insistir, é importante ter campanhas. E uma das grandes mais-valias desta campanha, que a mim me parece ser de realçar, é o suscitar a discussão, o suscitar a reflexão, o de alguma forma confrontar as pessoas com imagens, como o vídeo da campanha, com imagens que são duras de ver e que deixam a pessoa um bocadinho amargurada. Eu, pelo menos, senti-me bastante pequenina quando vi o vídeo. Mas que não seja só esse momento, que seja capaz de me causar e de me causar reações que me obriguem a ter uma cidadania mais ativa, uma cidadania mais proativa e mais consciente e mais responsável. E por isso é que eu acho que a importância desta campanha é exatamente essa. Ela não é num momento, ela tem sido capaz, por alguns feedbacks que nós vamos tendo,
tem sido capaz de produzir nas pessoas essa reação de, enfim, de ficar sem respiração e de pensar, pois eu se calhar achava que sim, que este é um tema importante, mas agora olho para ele de outra maneira. E sobretudo nas escolas, seja por via da cidadania, seja por via de algumas escolas, muitas, que estão a utilizar o vídeo e a utilizar a campanha para suscitar reflexões e debates nas escolas, e para através dos jovens levar isso às famílias também dos municípios que têm aderido à campanha e que querem tê-la consigo e divulgá-la e utilizá-la também na relação que têm com as pessoas que têm no dia-a-dia. Acho que isso é importante e estou segura que deixará marca, porque é esse o grande objetivo desta campanha e espero, e nós temos feito muito isso, e o facto de existirem as sessões entre as forças de segurança também e as escolas, o de haver algumas formações que vão acontecer com as escolas, é exatamente para isso, para manter o tema em cima da mesa. Não é para assustar as pessoas, é para que as pessoas fiquem conscientes e estejam conscientes e sejam capazes de, como eu dizia, de prevenir, mas também de reagir e de atuar nos diferentes contextos com que se deparam diariamente. Um dos sentimentos que tem que ser cultivado e que tem que ser potenciado é exatamente o sentimento de empatia pelo outro, porque que era um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco, que é o sermos capazes de reconhecer a diversidade, de reconhecer que os outros são diferentes de nós, o termos empatia face a situações que os outros, em contexto de escola. Nós sabemos que a relação entre pares é uma relação, independente das idades, é uma relação muito, muito própria, naturalmente, dos jovens, nas diferentes idades. E eles são mais ou menos solidários, mais ou menos empáticos em função das idades também, e à medida do contexto de cada um. Mas isso é trabalho que tem que ser feito. As escolas têm algum trabalho feito ao nível da cidadania, repito, e é preciso que sejam criadas condições para que cada um perceba essa situação, perceba que cada ser humano, como se diz, é distinto de outro, e eu tenho que ser capaz de perceber a diferença. Eu posso concordar ou não, eu posso ter a minha opinião, isso está fora de questão, como qualquer um de nós. O que eu tenho é que saber respeitar o outro, e eu tenho que saber perceber aquilo que são as condições e o contexto do outro, e não tenho que reagir de forma violenta. Ou, por exemplo, a questão do bullying. Nós sabemos que o bullying é uma ação que é sistemática, é contínua, é agressiva, e que resulta muitas das vezes de alguma fragilidade que algum aluno, alguma pessoa encontra face a outra, que às vezes não tem que ser uma posição de força, é também porque é frágil em si ou tem alguma insegurança, ou porque, como a própria campanha indica, no ciclo de vida, em algum momento teve algum contacto com alguma situação que o deixou com alguma marca que o depois faz ter esse tipo de reação. E é exatamente isso que é importante, é quebrar o ciclo, é ser capaz de identificar essas situações, quebrá-las, explicá-las e perceber que não é aquela a melhor forma de seguir o caminho, seja em contexto escolar, seja em qualquer outro contexto. Claro que a escola, porque tem os jovens muitas horas em conjunto, a escola potencia a relação entre pares, e é normal que isso aconteça, e a relação com os adultos. E também por isso, e por ser um espaço de aprendizagem e de construção de personalidade, é um espaço por excelência para trabalhar o potenciar os sentimentos de respeito, de empatia, como referia, e dar-lhe o devido destaque e a devida importância. Eu acho que estas coisas têm sobretudo que ser conversadas e têm que ser, na escola tem que ser transversal a tudo o que acontece na escola, porque não chega a falar
no contexto da disciplina de cidadania, ou não chego a falar no contexto da disciplina de biologia, que por acaso é a minha, não importa, ou no contexto da disciplina de filosofia. É preciso que seja falada de uma forma transversal e também é preciso que existam exemplos, é preciso que cada um dê exemplo daquilo que pode e que deve ser essa relação empática ou esse respeito pelos outros. E acho que também se constrói pelo exemplo e sobretudo não fazer, como direi, é um bocadinho não ter aquele tema que agora vamos falar na semana da violência, vamos falar sobre a violência e depois na outra semana vamos falar de outra coisa. Não, as coisas têm que ser mesmo transversais, têm que ser trabalhadas ao longo do percurso escolar dos jovens, têm que ser trabalhadas com os pais têm que ser chamados e muito bem-vindos às escolas para abordar estas questões e também partilhados os casos que acontecem e as pessoas perceberem as consequências que têm na vida de uma pessoa que em determinado momento teve uma situação que lhe foi mais negativa, mais desvantajosa e o impacto que isso teve na vida. E eu acho que as outras pessoas têm que perceber isso também. E o contexto de escola é, diria eu, perfeito para tudo isto. Como dizia, o facto dela ser um ato mais individual na relação que eu tenho com o computador que tenho à frente, o facto de ser, enfim, de ser o consumo que eu tenho em determinada altura daquilo que posso aceder em termos de internet e de poder aceder ao mundo, dito assim, claro que dificulta o conhecimento do que existe nessa relação entre o aluno e o computador e dificulta o sinalizar as situações e perceber o que é que está a acontecer, até do impacto que está a ter no aluno que está a ter esses acessos. E, portanto, claro que sim, é mais difícil. Não é à falta, é verdade, e voltamos aqui, não é à falta de haver campanhas, não é à falta de haver muitos alertas e muitas indicações sobre aquilo que não se deve fazer ou aquilo que se deve fazer, que são comportamentos mais saudáveis ou menos saudáveis relativamente à internet e ao acesso. Eu penso que as escolas, haverá sempre trabalho a fazer e haverá sempre melhorias a fazer. Eu acho que as escolas estão sensíveis para isso e têm estratégias para, de alguma forma, desmontar essas questões e alertar. Mais uma vez, eu acho que é preciso conversar, é preciso explicar, é preciso mostrar o que pode acontecer e o que não deve ser feito. Acho também que é especialmente importante trabalhar com os pais, ter uma relação escola-família, escola-pais, que permita, sobretudo, que permita sinalizar comportamentos, que podem ser comportamentos às vezes muito discretos, mas que são comportamentos desviantes face a determinados acessos, conteúdos que eventualmente possam estar a ser acedidos pelos jovens. E isso parece-me que é importante que as pessoas estejam informadas, voltamos a falar, eu acho que aqui é crucial a informação a todos os níveis, a informação é crucial e o estar atento, o estar alerta, o sinalizar e o criar aí, enfim, fala-se muito no tempo de consumo da internet, controlar o tempo e os acessos. Eu acho que a determinada altura assim, vamos proibir o acesso a determinado conteúdo. Claro que sim, há conteúdos que não devem ser acedidos, mas a proibição logo em si encerra o incentivo a procurar. E, portanto, acho que as coisas têm que ser explicadas, têm que ser desmontadas para que os jovens possam ter toda a informação e tomarem as opções de forma consciente. Porque a imposição não me parece que resolva muito, ou nada, e, portanto, acho que as escolas têm esse dever e esse trabalho para fazer. Mas volto a dizer, muito em articulação com os pais, naturalmente. Eu gostaria que fosse possível construir em todas as pessoas
a tal consciência individual e coletiva do não se aceita ponto. Ou seja, que todas as pessoas, os jovens, pessoas, eu digo, seja a nível da escola, seja na saúde, seja na sociedade, de forma transversal, muito em particular na escola, obviamente, porque é a área com a qual tenho mais proximidade. Eu gostaria muito, não sei se estou a ser um bocadinho lírica, enfim, mas eu gostaria muito que todas as escolas conhecessem a campanha, conhecessem o vídeo, os vídeos, conhecessem os cartazes e que todas as escolas discutissem este assunto, não numa semana ou num dia, mas que mantivessem o assunto nas escolas e que aproveitassem esta campanha para muito do trabalho que é feito de forma transversal nas escolas. De uma forma mais alargada, gostaria muito que a sociedade também o fizesse. Nós sentimos muito aqui como vitória, não sei se é o melhor termo, mas enfim, quando ou num autocarro, ou no metro, ou num outdoor, nós vemos a campanha. Isso são pequeninas vitórias, pequeninos passos para chegar às pessoas e, portanto, e temos a certeza que estamos a chegar às pessoas, e isso é especialmente importante. Claro que se disséssemos assim, claro, aquilo que eu gostaria que a sociedade, todas as pessoas tivessem informação suficiente e fossem plenamente capazes de sinalizar, de contrariar, de não poder acontecer, de fazer com que não acontecesse violência a todos os níveis. Mas também sei que isso não é, enfim, não estaria a ser realista, até porque sabemos que a violência pode ter diferentes origens e origens que são mais difíceis de controlar, ao nível da saúde ou ao nível da saúde mental também, sobretudo. E, portanto, isso eu gostaria muito. Gostaria muito que daqui a 1 ano, a 2, a 3, toda a gente ainda falasse da campanha, mas falasse da campanha não por si só, mas capazes de dizer: a campanha fez diferença, eu nesta situação agi assim, e se calhar se não tivesse sido confrontada com a campanha eu não teria feito isso ou não teria dito. E isso acho que faria a diferença. E nas escolas, sobretudo, que esteja presente, sei lá, nos conselhos pedagógicos, nos conselhos de turma, no nível do primeiro ciclo, do pré-escolar, com diferentes níveis de abordagem, obviamente, adequados às diferentes faixas etárias, que o percurso educativo e formativo das crianças e dos jovens fosse sempre acompanhado deste desenvolvimento de competências socioemocionais, da empatia que dizia, do sentimento de respeito, que isso seja possível não incutir, mas trabalhar com as crianças e com os jovens e chegarmos a ter exemplos que podem ser exemplos simples do dia-a-dia da escola, mas que são ganhos, claramente. Ficaria muito contente com isso. Que no fundo também é para isso que nós cá estamos, é para isso que trabalhamos todos. É seguramente o grande mote para a nossa Direção de Serviços de Segurança Escolar e para a DGEST, como não podia deixar de ser, volto a dizer, pela proximidade que temos, mas deixa-nos orgulhosos e, portanto, com vontade de continuar, não a dar como terminado o trabalho, longe disso, muito longe, quando as pessoas se referem à campanha ou tão simplesmente dizem: não se aceita, ponto. Diz tudo. E isso é uma grande mais-valia.